A maioria de nós compartilha o mesmo sonho: viver em paz, ter tempo, ter opções, acordar sem o peso das dívidas, sem o medo do amanhã. Esse sonho tem um nome: liberdade financeira. Mas deixe-me te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha te contado. A liberdade não se recebe. A liberdade se conquista. E a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, sem perceber que estão presas em um ciclo. Trabalham, pagam, se endividam e repetem, ano após ano. Mas aqueles que alcançam a liberdade não são os que ganham mais. São os que aprendem as regras invisíveis do jogo. Hoje vou te revelar as 10 regras básicas que separam quem ainda é escravo do sistema daqueles que alcançam a verdadeira independência. Regra número 1. Gaste menos do que você ganha. Ah, mas todo mundo sabe disso? Será mesmo? Pode parecer simples demais, mas a verdade é que não é o quanto você ganha que faz a diferença, e sim o quanto você consegue guardar. Se você ganha R$ 20.000 e gasta 20 mil, você não está criando riqueza, apenas circulando o dinheiro. Ele entra na sua conta e logo sai para cobrir despesas como carro, aluguel, celular, comida e juros. No fim do mês, nada sobra. A verdadeira construção de riqueza começa quando você consegue manter uma parte do que ganha, investindo em ativos, como investimentos e negócios. Em outras palavras, a chave é parar de viver no limite do salário e começar a criar uma reserva financeira, uma margem de segurança. O mais curioso é que muitos pensam que quem ganha mais vive melhor, mas nem sempre é assim. Há quem ganhe R$ 3.000 e viva em paz, enquanto outros ganham 15 mil e estão cheios de dívidas. O problema não é quanto entra, é quanto sai. Aprender a gastar menos do que se ganha é uma habilidade essencial, e é o que diferencia quem trabalha só para pagar contas daqueles que trabalham para conquistar liberdade financeira. A diferença entre os endividados e os financeiramente livres não está no salário, mas no comportamento. Agora, se você acha essa regra óbvia, responda honestamente. Você aplica isso no seu dia a dia? Sabe exatamente quanto gasta por mês? Tem uma reserva financeira para investir no seu futuro? Se a resposta for não, talvez o óbvio seja o que você mais precisa. E aqui vai um desafio. Viva com 80% da sua renda por 3 meses. Se essa regra é tão simples, você deve ser capaz de cumprir o desafio. Regra número 2. Pague-se primeiro. Muitos acreditam que essa regra se resume a separar 10% da renda para investir, seja em renda fixa ou variável. Mas na realidade, o conceito vai muito além. O verdadeiro significado de pagar-se primeiro envolve investir no seu maior ativo, você mesmo. Pense assim: você consegue um bom emprego, seu salário cobre as despesas e ainda sobra um pouco. Então, começa a investir em produtos de baixo risco. Mas, com o tempo, você fica estagnado. 5 anos depois, está na mesma posição e com o mesmo salário. Percebe que o custo de vida aumentou, mas sua situação financeira não evoluiu. Esse é o cenário comum de muitas pessoas. Elas até sabem que precisam economizar, mas esquecem o mais importante: evoluir constantemente suas habilidades para continuar relevante no mercado. Pagar-se primeiro significa reservar tempo e recursos para se tornar uma versão mais valiosa de si mesmo. Se você investe em ativos financeiros, mas negligencia a melhoria da sua comunicação, produtividade, resolução de problemas e mentalidade, corre o risco de ficar para trás. Quem não se adapta ao mercado fica de fora, porque tudo ao seu redor muda. O mercado, as tecnologias, a concorrência. Se você não se atualiza, seu salário perde valor e será preciso buscar novas formas de gerar renda. Regra número 3. Escolha suas prioridades. Você pode ter qualquer coisa que quiser, só não pode ter tudo ao mesmo tempo. Cada escolha financeira exige renúncia, e entender isso é essencial. Dinheiro, tempo, energia e atenção são recursos limitados. E para tomar boas decisões, é preciso definir o que realmente importa. Quer viajar? Comer bem? Ter uma casa confortável? Tudo isso é possível,
Mas não tudo ao mesmo tempo, sem pagar o preço. A chave é o foco. Seja qual for sua área, design, música, programação, concentre-se e torne-se excelente nisso. Quanto mais você se dedica intensamente a algo, mais oportunidades surgem. A sorte favorece os preparados. Existem 4 tipos de sorte. Sorte de ocasião, estar no lugar certo, na hora certa. Sorte do esforço. Quanto mais você trabalha, mais portas se abrem. Sorte da habilidade, quando as pessoas te procuram pelo seu talento. E a mais poderosa, sorte da escolha, quando alguém te convida para grandes projetos porque vê consistência, valor e qualidade em você. E isso só acontece quando você se posiciona como referência. Quem semeia valor, colhe oportunidades. Regra número 4. Tenha um plano de emergência. Viver sem um plano financeiro é como navegar sem rumo. Os imprevistos acontecem, e quem não está preparado acaba sofrendo mais. O fundo de emergência é a sua rede de proteção. É o que garante tranquilidade para decidir com calma, sem se endividar ou comprometer seus maiores sonhos. Esse fundo não é para promoções ou viagens. Ele existe para situações como demissões, problemas de saúde ou gastos urgentes. Ter essa reserva evita o pânico e te dá tempo. Tempo para pensar, reorganizar e agir com inteligência. Se você é empreendedor, o conceito é o mesmo, apenas mais amplo. O ideal é ter uma reserva que cubra de 3 a 6 meses de custos fixos. Muitas empresas quebram não por falta de lucro, mas por falta de preparo para enfrentar momentos difíceis. E ser cauteloso não é pessimismo, é realismo. Com alta inflação, impostos pesados e instabilidade econômica, esperar por soluções externas é arriscado. O que realmente te protege é estar financeiramente preparado. A reserva não te deixa rico, mas te impede de afundar quando o inesperado chegar. Regra número 5. Faça o dinheiro fluir com propósito. Agora, uma lição que muitos ignoram. O dinheiro foi feito para circular. Guardá-lo apenas por medo de gastar ou perder é desperdiçar seu potencial. Se você é do tipo que economiza cada centavo, mas não faz o dinheiro trabalhar, ele começa a perder valor com o tempo. Dinheiro parado, sem propósito, apodrece. Mas quando é usado com inteligência, investindo, criando algo ou desenvolvendo um projeto, ele retorna multiplicado. Não estamos falando aqui da poupança de emergência, ela é essencial. Falamos do hábito de guardar por medo, sem direção. Compare 2 pessoas com o mesmo valor. Uma guarda tudo em uma conta parada, a outra usa para abrir um pequeno negócio digital. Depois de alguns anos, a primeira viu seu dinheiro ser corroído pela inflação. A segunda está gerando renda mensal. Sim, existe risco. Mas não fazer nada também é um risco. Mais cedo ou mais tarde, um imprevisto, a inflação ou até um golpe pode fazer o dinheiro desaparecer. Por isso, use seu dinheiro com propósito. Invista, crie valor, faça-o trabalhar para você. Acumular sem movimentar é como ter energia guardada e nunca usar. Regra número 6. Entenda a diferença entre dívida boa e dívida ruim. Outro ponto fundamental: aprenda a diferenciar dívidas ruins de dívidas boas. Enquanto a maioria se endivida para consumir, comprar celular, roupas, móveis ou pagar viagens, os ricos usam o crédito de forma estratégica para investir, gerar renda e aumentar seu patrimônio. A dívida de consumo só traz despesas. A dívida inteligente traz retornos. O problema é que muitos vivem parcelando tudo: a TV em 10 vezes, o celular em 12, as roupas em 6, e quando percebem, boa parte do salário está comprometida com pagamentos que não trazem retorno. Basta um imprevisto e o orçamento entra em crise. O conselho é simples: use crédito apenas quando o benefício superar o custo. Se for para investir em conhecimento, negócios ou oportunidades que melhorem sua vida, pode valer a pena. Mas nunca se endivide para aparentar. Isso só cava um buraco mais fundo. Regra número 7. Antes de investir,
Estude e se prepare. Antes de investir em qualquer coisa, avalie. Risco e retorno andam juntos. O risco não é o vilão. A ignorância é. O que torna o risco perigoso é a falta de preparo. Há quem jogue dinheiro em ações ou investimentos apenas porque ouviu alguém dizer que ficou rico com isso, sem nem entender o que está comprando. Quando dá errado, culpa o mercado, nunca as próprias decisões. A verdade é que os melhores investimentos da vida envolvem algum grau de risco. Mas quem tem sucesso estuda antes, começa pequeno, calcula bem e age com consciência. Dois investidores podem correr o mesmo risco. A diferença está em quem se preparou e quem apenas apostou na sorte. Assim agem os mais bem-sucedidos. Não apostam alto em tudo. Testam com pouco, aprendem com os erros e só então aumentam o jogo. Quanto mais conhecimento, menor o risco real. E quanto menor o risco, maior a possibilidade de obter ganhos consistentes. Regra número 8. Não tenha medo do dinheiro. Muitas pessoas dizem que querem ficar ricas, mas têm medo do dinheiro. Esse medo vem de crenças, experiências e histórias que nos fazem temer o sucesso financeiro. No entanto, para prosperar, é necessário ver o dinheiro como um aliado, e não como um inimigo. Se não for enfrentado, esse medo pode distorcer a forma como vemos o sucesso dos outros, levando-nos a acreditar que a prosperidade é apenas uma questão de sorte. Mas a verdade é que o dinheiro não muda quem você é, ele apenas amplifica suas qualidades. Se você é ético e generoso, essas características ficarão mais evidentes. Se há egoísmo, o dinheiro pode expô-lo. O problema não é o dinheiro, mas como você escolhe se relacionar com ele. Regra número 9. Fuja da armadilha de gastar mais quando ganha mais. Muitas pessoas começam com dificuldades, contando cada centavo. Mas, quando a renda melhora, em vez de organizar as finanças, aumentam o padrão de vida. Trocam de celular, compram um carro novo, saem mais e continuam endividadas. Isso se chama inflação do estilo de vida, uma armadilha sutil que dá a falsa impressão de progresso. A renda aumenta, mas as despesas fixas também, e a liberdade financeira desaparece. Basta um imprevisto para que tudo desmorone. E o pior é que essa armadilha muitas vezes vem disfarçada de merecimento. Afinal, depois de tanto esforço, não seria justo se recompensar? Claro que sim, mas com equilíbrio. O problema é transformar cada aumento de renda em novos gastos fixos, sem construir reservas nem investir no futuro. Regra número 10. Sua rede de contatos é um patrimônio valioso. Por mais clichê que pareça, ninguém cresce sozinho. Não importa o quanto você se esforce, se está cercado por pessoas que te puxam para baixo, o progresso será limitado. E não estamos falando apenas de gente mal intencionada, mas de pessoas presas ao medo, à reclamação constante e ao conformismo. Pessoas que, mesmo sem querer, te convencem todos os dias de que sonhar grande é perigoso. Pense, quando foi a última vez que alguém do seu círculo te encorajou a arriscar mais? A maioria prefere te alertar sobre os riscos. Não saia desse emprego. Você não vai achar outro. Não invista nisso. Não vale a pena tentar. Raramente alguém te sugere ver oportunidades onde outros só veem riscos. Se isso nunca aconteceu, talvez o ambiente ao seu redor esteja limitando o seu crescimento. A rede de contatos certa encurta caminhos, abre portas e te impulsiona. Às vezes, tudo o que você precisa é estar cercado das pessoas certas. Aquelas que falam sobre planos, metas, negócios e investimentos, e não apenas sobre problemas, tragédias ou reality shows. É nesse ambiente que você começa a enxergar novas possibilidades. Regra número 11. Descubra sua verdadeira razão. Você já refletiu sobre o que realmente te motiva a levantar da cama todos os dias? E não vale dizer, porque tenho que pagar as contas. Isso todo mundo precisa. A pergunta vai além. O que realmente te impulsiona? O que te faz enfrentar desafios, suportar a pressão e seguir em frente? Muitas pessoas vivem no piloto automático, trabalham, pagam contas, reclamam, dormem e repetem.
Os anos passam sem que percebam. Sabe por quê? Porque nunca definiram um propósito claro. E quando você não tem um porquê, qualquer dificuldade parece uma razão suficiente para desistir. Por isso, não escale a montanha do sucesso apenas para descobrir que escolheu a montanha errada. Ter clareza do seu propósito te dá foco, energia e sim te aproxima do sucesso financeiro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.